Alô amigos, é o Brazuca de volta ao seu canal no YouTube que conta os grandes momentos do futebol brasileiro. E nesta edição vamos contar um pouco da história do Campeonato Brasileiro de 1977. O campeonato contou com a participação de 62 clubes. Na primeira fase, os times foram divididos em 4 grupos de 10 e 2 grupos de 11 agremiações, classificando os 5 primeiros para a segunda fase. Na fase seguinte, os 30 classificados foram divididos em 6 grupos de 5, classificando-se os 3 primeiros. Ainda havia repescagem com 32 times, divididos em 6 grupos. Os primeiros de cada chave garantiam a vaga para juntar-se aos 18 classificados da segunda fase. Na terceira fase, os classificados foram distribuídos em 4 chaves. São Paulo, Atlético Mineiro, Londrina e Operário do Mato Grosso do Sul garantiram as vagas para as semifinais. O São Paulo eliminou o Operário e o Galo passou pelo Londrina. Por ter a melhor campanha, o Atlético Mineiro garantiu o direito de disputar a decisão em casa, no Mineirão. Após empate em 0-0, o título foi definido nas penalidades. Vitória do São Paulo por 3-2. O São Paulo foi campeão com 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, marcando 40 gols e sofrendo 15. O artilheiro da competição foi Reinaldo do Atlético Mineiro, com 28 gols marcados. E o convidado desta semana foi considerado uma das revelações do Campeonato Brasileiro de 1977. O convidado do Brazuca é o ex-ponteiro do São Paulo, Zé Sérgio. Tudo bem, Zé Sérgio? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer muito grande estar com você aí, batendo esse papo, principalmente relembrando, né, aquele primeiro título do São Paulo brasileiro, onde praticamente deu início a esse sucesso que o São Paulo teve, tanto aqui no Campeonato Brasileiro, como na Libertadores e também nos mundiais, né, nos 3 títulos mundiais. É verdade, bem lembrado. Foi o primeiro título nacional de São Paulo, né, que abriu o caminho para as grandes conquistas do tricolor paulista. Isso, até então, na época, praticamente o mais importante aqui no futebol brasileiro era os regionais, né? Ninguém dava muita importância ao Campeonato Brasileiro, até porque cada ano era de uma forma diferente, né? Era em grupos, aí diminuía as equipes, aí no ano seguinte aumentavam as equipes, e realmente os regionais, principalmente o Campeonato Paulista, era muito difícil, né? E era muito mais importante, principalmente para os grandes, para as equipes grandes, ser campeão paulista do que brasileiro, né? Brasileiro não tinha tanta importância, até porque não tinha outros campeonatos para disputar, né? Existia já a Libertadores, mas a Libertadores não tinha, assim, tanta importância. Ninguém, não tinha Mundial, né? Só a Libertadores. A Libertadores você ia participar, praticamente era final de temporada, então não se dava tanto valor, né? Mas era o paulista mesmo. Mas aquele título foi muito importante para o São Paulo, né? Abrindo espaço. Dali em diante começou praticamente o interesse maior, principalmente do São Paulo, e nos campeonatos brasileiros, né? E como foi a sua chegada ao Morumbi? Então, profissional? Não, eu cheguei com 16 anos no Morumbi, né? Eu morava ali pertinho do Morumbi, no Butantã, né? E era muito perto. Apesar de na época eu não era torcedor do São Paulo, eu tinha uma parentesco com o Rivelino e eu ia muito no Corinthians com o Rivelino, né? E cheguei até a treinar no Corinthians, mas o Parque São Jorge era muito longe, né? Da onde eu morava, e na época não tinha condições, né? Não tinha essas facilidades que tem hoje, né? E eu acabei fazendo um teste fiz um teste com 13 anos no São Paulo, mas aí fui me apresentar, aí o Poi, que era o treinador do juvenil, né? Aí acabou
falando que era muito pequenininho, volta mais tarde, essas coincidências que acontecem, né? No entanto, no futuro, foi o Poi que me lançou na equipe principal. Eu cheguei com 16 anos, tinha idade para... Na época não era... era dente de leite, dentão, né? Eu tinha idade para dentão, e juvenil C, B e A, né? E eu fui fazer o teste no juvenil, que seria praticamente o sub-20 hoje, o júnior, né? Sim. E aí eu passei, mas como eu tinha idade, passei no teste, que eu jogava muito no Indiano, né? Clube Atlético Indiano, um clube tradicional aqui de São Paulo. E acabei, tinha muitos conhecidos lá e me levaram para São Paulo, o pessoal da diretoria, com o seu Firmo de Mello, acabei sendo aprovado, mas como eu estudava de manhã e a equipe treinava de manhã, e aí eu passei a treinar à tarde com o Dentão, né? Aí fiquei praticamente 2 anos Dentão, depois disputei ainda o Juvenil C, aí tive logo uma oportunidade no profissional, uma oportunidade relâmpago, assim, né? Eu ainda era Juvenil C ou B e precisava de um ponto esquerda para fazer número no coletivo, né? Antes de um jogo no domingo, se foi numa terça-feira. Eu acabei treinando, indo lá, porque o do Juvenil A estava com problema, né? Estava contundido, eu acabei indo fazer número, acabei indo bem. Aí na quinta-feira treinei no time titular e no domingo estreiei na equipe principal do São Paulo contra a América de Rio Preto no Campeonato Paulista. Fui muito bem e acabei ficando no profissional, não voltei mais para as equipes de base, né? Aí isso foi em 76. Aí em 77 já foi o primeiro título brasileiro de São Paulo, né? Já de cara, 1 ano de profissional, já conquistou o título. Exato. E na época era diferente, né? Praticamente existia no amador o contrato de gaveta, né? Não tinha necessidade de ter contrato de profissional. Então era completamente diferente do que é hoje, né? Então fui pro profissional, ainda sendo... só fui assinar praticamente um contrato de profissional quando eu fui convocado para a seleção brasileira. É interessante, né? É diferente do que é hoje, né? Então, mas foi uma época muito boa, né? Para mim foi assim... foram 3 anos de base, mas teve uma ascensão muito rápida, né? Em relação aos títulos, né? 77, o Campeonato Brasileiro, aí depois vieram os Campeonatos Paulistas, aí finais e mais brasileiro, em 81 nós fomos também para a final contra o Grêmio, né? Mas aí acabamos como vice-campeões. Mas aí começou a ascensão de São Paulo, começou mesmo nessa época, né? Em relação a títulos, a sempre estar chegando em finais, né? Foi muito importante para mim participar dessa trajetória de São Paulo. E até para quem não sabe, o Zé Sérgio citou o grau de parentesco com o Rivelino. O Zé Sérgio é primo do Rivelino, né? Primo do Rivelino. E até já perguntando, se inspirou nele para jogar futebol? Ele era inspiração para você? Olha, era inspiração. Apesar de que características completamente diferentes, né? Eu olhava o Rivelino como uma inspiração profissional, né? Futebol. E eu vivia o momento do futebol, porque eu ia nos treinamentos dele no Corinthians, ia em alguns jogos também. Então eu participava ali dos bastidores do futebol. Então, quando eu cheguei no profissional, não foi estranho para mim, né? Então essa foi uma experiência muito interessante na época. E característica, né? Assim, completamente diferente. E o interessante é que quando eu comecei aí no Corinthians com o Rivelino, eu tinha 13 anos. E eu ainda disputei a Copa do Mundo de 78 junto com o Rivelino, né? Na Argentina, né? Então isso foi uma coisa muito, muito legal. Agora, jogar do lado do Rivelino, que era especial, né?
pela inteligência dele, pelos lançamentos, coisa que hoje não existe mais, o armador, né, no futebol. Existe o meio atacante. Agora o meio armador mesmo, como existia antigamente, principalmente com característica, era importante o cara ser canhoto, né, nos lançamentos, na inteligência para jogar na visão de jogo, e ele tinha uma visão espetacular, né? Então foi muito interessante ter podido jogar com ele. Tá certo que eu não joguei na Copa do Mundo, ele também teve alguns probleminhas de contusão, não jogou muito em 78. Eu joguei as partidas que antecederam a Copa do Mundo, né, os amistosos, eu joguei do lado... Isso. Mas foi especial. Agora, ele sempre foi um ídolo para mim, né? Agora você vai falar assim, mas o Rivelino teve influência na sua ida para São Paulo? Nenhuma, né? Não teve nada a ver. Então, alguns falavam, se tivesse ido para o Corinthians, seria diferente. Mas para o São Paulo, o que tinha a ver o Rivelino com o São Paulo? Nada, né? E isso foi bom, né? Porque eu acabei tendo a oportunidade, com as minhas qualidades, né? Com as minhas condições, sem ter, vamos dizer assim, vamos lá, quem indicou foi o Rivelino, então dá uma atenção especial aí para ele, não teve nada disso. E também no profissional, seleção brasileira, as minhas conquistas profissionais foram meus méritos, né? Vamos dizer assim, pelas minhas características, então, até porque não tinha nada a ver, né? Um jogador é completamente diferente do outro, né? O Rivelino, eu sou maluco, né? Ia para cima, driblava. O Rivelino já usava mais a cabeça, né? Já era mais um armador. E foi dessa forma, foi interessante, foi gratificante. Mas aí que eu queria chegar, até para quem não viu o Zé Sérgio jogar. Você disse que era maluco, ia para cima, era aquele jogador, aquele ponta driblador, de velocidade, quais as características, a forma do Zé Sérgio jogar? Então, eu era ambidestro, né? Apesar de ser destro, né? Assim, melhor é a perna direita mesmo. Mas eu jogava na ponta esquerda. Aí, hoje já está quase que natural, né? A inversão de lado, o destro jogar pela esquerda, o canhoto jogar pela direita. Mas, assim, às vezes, a maioria deles com uma perna só. Mas, na época, eu já jogava desde... Quando eu era garotinho, até uns 12 anos, mais ou menos, eu jogava de ponta direita. Então, o pessoal falava, pontinha, tal. Aí, depois que eu já comecei a jogar já no indiano, no campeonato interno, e aí fui para São Paulo como ponta esquerda, né? E o ponta esquerda... Antigamente a gente via os pontas jogarem, né? E aí eu gostava de ver muito o Edu jogando, né? O Edu dos Santos, né? Ele era sensacional, apesar de que ele era canhoto, mas eu gostava da agressividade do Edu, né? E acabei assim, falar, vou jogar na ponta, mas aí eu tinha facilidade de jogar pelo lado esquerdo, porque eu tinha assim, o meu posicionamento, eu me dava muito bem. Aí, mesmo sendo destro, quando eu jogava na ponta direita, porque quando eu fui convocado para a seleção brasileira a primeira vez, eu fui de ponta direita. Mas eu não me dei muito bem, até que o Coutinho, que era o falecido Coutinho, era o treinador, me colocou na ponta esquerda, aí eu me fixei Tá certo que eu era o reserva, né? Mas aí eu tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo. E ali eu saía para um lado, saía para o outro, né? Balançava, eu tinha uma velocidade, um arranque muito forte, uma velocidade muito boa, e uma freagem também muito boa, né? Pelo meu biotipo, né? Era muito forte, né? E os laterais, que antigamente eram mais marcadores, né? Não eram tão ofensivos como são hoje, para quase nada, né? Eu preferia pegar hoje esses caras ofensivos, né? Porque aí eles iam ter que correr atrás de mim, né? Ou então eu ia ter que botar um cara para me marcar lá.
Mas pegava nas costas do lateral, ia ser uma maravilha. Ali, naquela época, era o lateral, era o marcador mesmo. Ele ficava lá os 90 minutos marcando, dificilmente saía para jogar. Então, a gente conseguia ameaçar de ir para dentro, aí ia para fora, chegava na linha de fundo, cruzava, e tinha lá o meu parceiro Serginho Chulapa para finalizar, né? Ou então cortava para dentro, finalizava. Fiz vários gols no São Paulo, cortando para dentro e batendo direita. Então eu criava uma dificuldade muito grande para os defensores naquela época, né? Pena que foi curto, né? Assim, eu praticamente de alto rendimento mesmo, eu tive praticamente 4 anos só, né? Depois eu tive a minha primeira contusão depois da Copa do Mundo de 78, antes da Copa do Mundo de 82, né? Em 81 eu tive depois do Mundialito eu tive uma fratura de braço, depois uma torção de joelho, e aí realmente me limitou demais, né? Minha velocidade caiu muito, minha agilidade, eu comecei a ter dificuldade, e aí realmente eu caí, não tive mais oportunidade na seleção brasileira, né? Aí foi caindo, né? Mas foram 4 anos muito interessantes, muito rápido, mas aí começou a minha carreira mesmo em 77, né? Aí em 77 foi revelação do brasileiro, que São Paulo foi campeão, 78 fui o melhor ponta esquerda, 79 o melhor ponta esquerda do Campeonato Brasileiro, e em 1980 fui o melhor jogador do Brasil, né? E tinha jogadores interessantíssimos na época, né? Então, Zico, Sócrates, o pessoal, né? E aí eu tive esse problema de contusão, aí eu tive dificuldades, né? E aí fui para o Santos depois. Isso. Ainda assim jogou no Santos, no Vasco, em grandes clubes. Então, mas joguei, mas não era o mesmo, não tinha o mesmo rendimento, né? No entanto, que quando eu fui para o Santos, praticamente houve uma troca, né? Uma troca, fui eu e Humberto, trocado pelo Pita, né? Então, se tivesse hoje, se eu tivesse nas minhas condições, 100% das minhas condições, isso jamais aconteceria, né? Até Sim. Porque em 81, quando nós fizemos a excursão com a seleção brasileira, né, foi para a Europa, contra a Alemanha, contra a Inglaterra e contra a França, depois os jogadores de São Paulo se encontraram com os jogadores da seleção brasileira, do São Paulo. Nós nos encontramos em Milão para jogar contra o Milan, e houve uma conversa de uma negociação, né? E até é interessante saber valores, né? O Milan estava oferecendo $1 milhão, né? No meu passe, que na época era passe. E o São Paulo queria, na época era um dinheirão, mas se você for botar hoje aí, a gente faz uma comparação, né? Aí o São Paulo queria $1,5 milhão, aí ficou de definir depois da Copa do Mundo, né, de 82, porque eu tinha o passaporte garantido ali. Mas aí vieram as contusões e aí acabei ficando de fora. Aí fui trocado para o Santos, depois do Santos eu fui para o Vasco da Gama do Rio. Depois terminei minha carreira no futebol japonês, né, fiquei 2 anos como jogador. Né, 2 anos como jogador, depois 3 anos como auxiliar técnico e 3 anos como treinador, né? E aí iniciou já uma outra fase da minha vida, né? Mas em função, eu parei com 33 anos, parei assim, com uma idade ainda que eu estava, mas parei por problema físico, né? Problema do joelho esquerdo principalmente. Eu tive um problema no joelho esquerdo, do ligamento cruzado, né? Houve uma cirurgia errada, até isso, né? Se fosse hoje não teria tanto problema, mas antigamente a medicina esportiva era bem precária, né? Bem difícil. E aí acabei depois tendo um outro problema no joelho direito, mas também de ligamento cruzado, mas esse não teve tanto problema, o problema mesmo foi no joelho esquerdo. Joelho esquerdo. Voltando lá em 77, onde você aí declarou que foi revelação do Campeonato Brasileiro, como foi formado aquele grupo campeão, onde o técnico era já o multicampeão Rubens Minelli? Sem dúvida, ele fez uma mudança muito grande no São Paulo, né? O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro de 76
bem complicado, né? Assim, bem difícil. Aí houve uma mudança de treinador, houve uma atenção especial do São Paulo em conquistar alguma coisa, né? E aí saiu o Poi, que era o treinador, e entrou o Rubens Minelli. Aí ele começou um trabalho, trouxe alguns jogadores da época que estiveram com ele no Internacional de Limeira, era no Internacional de Porto Alegre, né? Lá de Porto Alegre. E ele gostava de jogadores fortes, tal. O Minelli tinha uma maneira de jogar diferente do Paulista, trouxe lá do futebol gaúcho, né? Hoje já está muito igual, né? Praticamente não tem muita diferença, mas antigamente existia muita diferença entre o futebol gaúcho, o futebol carioca, o futebol mineiro, o futebol paulista. Hoje praticamente todos estão jogando da mesma forma, né? Não tem muita diferença. E aí o Minelli montou um time, apesar de que nós levamos o ano e encaixou, nós chegamos ao título, porque nós somos felizes em alguns jogos, né? Assim, principalmente para a gente chegar à final, em ter vencido o Operário de Campo Grande, que tinha um time grande, bom. Aí tivemos o jogo lá, vencemos em São Paulo e acabamos perdendo de 1-0 lá, aí fomos para a final com o Atlético, mas com favoritismo de 90% do Atlético Mineiro, né? O Atlético é um timaço, né? Um time muito forte. Mas pela experiência no Minelli, né, no entendimento, ele armou um time muito interessante. Nós tínhamos um meio de campo muito forte, né? Muito marcador, que era o Dario. O Dario era meia naquela época, né? Mas era Teodoro e Chicão ali no meio de campo, né? O Chulapa não pôde jogar, o Reinaldo do outro lado também não pôde jogar, então houve aquela confusão toda dos dois, né? Eu não sei qual que seria mais. Os dois eram importantíssimos para suas equipes, né? O Chulapa era matador, agora o Reinaldo era complicado, né? O Reinaldo era um jogador fora de série na época de seleção brasileira. E aí nós fomos lá para Minas, tranquilos, no sentido de falar, o favoritismo é do Atlético Mineiro. Afinal, era um jogo só lá em Minas. 100 mil torcedores do Atlético Mineiro. Praticamente tinha quase ninguém de São Paulo. E nós levamos, o jogo foi muito, muito bom. Não assim, para quem tiver a oportunidade de ver, tá no YouTube o jogo Atlético Mineiro e São Paulo. Quem tiver a oportunidade de ver, foi um jogo igual, assim, né? E eu era novo, quer dizer, tinha 19 para 20 anos, e eu fui muito bem, entendeu? Comecei na ponta direita, né? Eu não gostava muito de jogar na ponta direita, mas o Minelli botou o Viana de meia, de ponta falso, né? Pelo lado esquerdo, e eu acabei ficando mais ofensivo com o Mirandinha lá na frente. E nós praticamente defensivamente pegando forte, né? Temos jogadores experientes e conseguimos, vamos dizer assim, ser igual ao Atlético Mineiro. Tivemos as mesmas oportunidades que eles e fomos por pênalti. Aí entrou a experiência do Valdir Pérez, né? Naquela disputa. Eu estava completamente fora ali, só torcendo, né? Porque bater pênalti ali, uma que eu não sabia, não batia pênalti, outra que ainda mais uma final, né? E deixei para os mais experientes ali, estava torcendo. E tivemos a felicidade de conquistar esse título aí. Foi muito interessante, sabe? Pois é. Mas antes desta final contra o Atlético Mineiro, a equipe começou até, estreou vencendo no Campeonato Brasileiro, mas teve um momento assim, até você destacou que a equipe não era a favorita a conquistar o título, estava no momento de reformulação, técnico novo, enfim. Mas teve um momento no campeonato que vocês pensaram, bom, é agora, o São Paulo embalou, nós vamos para as cabeças, vamos conquistar esse título? Então, o interessante é que teve um jogo contra o Operário Campo Grande no Morumbi, né? Esse jogo, teriam 2 jogos, né? E o primeiro jogo foi no Morumbi. E tinha lá, parece que 120 mil São Paulinos, né? Lotou o Morumbi
só de São Paulino. Foi ali que nós vimos, nós jogadores, e o São Paulo também acabou vendo o número de torcedores. Porque o São Paulo, é interessante, nos jogos do São Paulo, dificilmente conseguia reunir um bom público, sabe? A não serem clássicos, né? Mesmo assim, só clássicos, assim, os clássicos, o São Paulino iam no estádio quando o time era o favorito. Se não fosse favorito, eles sempre os adversários eram que, contra a equipe pequena, então, nem se fale. Mesmo no brasileiro, contra, assim, jogos normais, assim, porque um brasileiro do ano passado, de 77, dificilmente você pegava um clássico, vamos dizer assim, né? Eu não lembro direito as equipes mas eu não lembro de ter pego um Flamengo, até mesmo uma equipe grande de São Paulo, né? Porque era por chave, né? Dividia, aí pegava ali, daí ia para o norte, nordeste. Então, você já vê, acabou uma semifinal, você ficar contra o Operário de Campo Grande. Né? Operário Londrina, surpresa. Né? Então, exatamente. Foram coisas assim que é difícil hoje, principalmente da maneira da forma que é o Campeonato Brasileiro, né? Verdade. E aí, a partir desse jogo, nós tivemos uma boa vitória, e foi aí que nós falamos, pô, nós temos condições de chegar a esse título, mas era interessante assim, porque não existia uma empolgação, né? A gente, assim, vamos ser campeão. Antigamente era muito diferente do que é hoje, né? Hoje existe tanto de torcedor como porque tanto a mídia como as redes sociais, né, fazem a coisa funcionar. Antigamente não existia nada, nem telefone tinha, né? Então era só imprensa impressa, né? Só escrita. E aí não tinha tanta coisa. Então era lá de São Paulo, tal, que tinha os jornais. Os jogos dificilmente eram televisionados, né? Antigamente. Esse foi da final do campeonato também, da final do campeonato. Geralmente eram os videotapes, né, que passavam, né? E então a gente foi levando até depois desse jogo, falou, pô, a gente consegue chegar. E não tinha uma empolgação da equipe, né? A equipe sabia que tinha seus limites, que é uma equipe copeira, vamos dizer assim, que estava batalhando para pegar um lugarzinho ao sol, né? Tinha um grande treinador, vamos dizer assim, né? Tínhamos um artilheiro, que era o Chulapa, mas que não pôde jogar, mas que foi muito importante na conquista, praticamente, desse título, pelos jogos que ele fez antes da suspensão, né? Então, foi uma, assim, a falar, foi surpresa? A gente pode dizer que foi uma surpresa. A gente não tinha, assim, não achava que... Também não tinha medo do Atlético Mineiro, não, entendeu? Assim, fala assim, nós vamos pipocar, o Atlético Mineiro é melhor. É melhor, tudo bem, mas lá dentro é 11 contra 11, né? Então, esse é o que a gente batia. Não são melhores, por exemplo, tem jogadores bons, a gente também tem jogadores bons, né? Então foi foi muito interessante essa conquista aí. E falando aí desta parceria com o Serginho Chulapa, foi você que consagrou ele com os cruzamentos? Como é que era essa parceria? E outra, conta um pouco dos bastidores da final, onde ele estava suspenso, aí chegou aí até o Mineirão. Conta um pouco como é que foi o clima desta final no Mineirão, até com essa história do Serginho Chulapa. E essa parceria com ele, né? Então, o Chulapa era um jogador muito interessante, né? Era um matador, né? Ele também foi formado no São Paulo, praticamente ele tem 3 anos a mais que eu, mas quando eu cheguei no São Paulo já era o Chulapa, né? Já era o artilheiro. Assim, quando eu fui profissional, mas a gente fazia uma boa parceria, né, no sentido de que
eu fazia jogadas de linha de fundo e ele estava sempre bem colocado ali para as finalizações, né? Até eu costumo brincar com ele, falar que 60% dos gols que ele fez, né? Eu tive a participação, né? Fui eu que ofereci. O interessante é que nós jogamos juntos no São Paulo e no Santos também, né? Santos, praticamente o Santos foi ele quem forçou uma situação para que eu fosse para o Santos também, né? E ficasse lá junto com eles lá. E ele praticamente era o meu compadre, né? Eu era padrinho das filhas dele, né? Gêmeas, né? As duas meninas, as primeiras filhas dele. E a gente tinha uma amizade muito grande lá dentro de São Paulo. Não acompanhava o Chulapa nas baladas, né? Porque ele era de forma diferente, mas ele era um parceirão. E nessa final do Atlético Mineiro, praticamente o Reinaldo de um lado, o Serginho do outro, e o Minelli tinha suas estratégias, né? Ele sabia que o Atlético Mineiro ia usar de todas as formas para ganhar esse título, né? Para conquistar esse título, e ele tinha que ter uma estratégia diferente. Foi que ele rejeitou essa situação do Chulapa, né? Mandou ir buscar o Chulapa em São Paulo, falando que iam botar o Chulapa para jogar, independente da suspensão, ia entrar com uma liminar, que na hora ia sair, ele ia ter condições de jogo, e trouxeram o Chulapa trouxeram no aviãozinho pequenininho, até ele chegou lá meio abafado, porque estava chovendo bastante, né, tal, e botaram ele lá no vestiário. E aí os Você já sabia que ele não ia jogar? Sabia que ele não ia jogar. Mas a gente estava agitando. Aí o Atlético Mineiro também levou o Reinaldo pro vestiário, né? Aí trocaram o Chulapa, né? Ele aparecia na porta, falou, pô, vai botar. Na intenção de desviar a atenção do Atlético Mineiro, né? Sim. Ou então de até botar assim, porque antigamente não podia, até não era necessário você dar a escalação tempos antes do jogo. Você entrava com o time. A súmula entrava junto com o time, né? Aí na hora ali, assinava a súmula, entregava já pronta na hora que você subia pro campo, né? Com a súmula pronta. E aí foi esse tumulto danado, aí os caras falaram, pô, a ideia foi, pô, eles vão pôr o Reinaldo para jogar e a gente não põe o Chulapa. E aí vai criar o maior problema, é uma oportunidade de ganhar o título. E aí foi que ficou fazendo essa situação, na hora entrou, os dois acabaram não entrando, aí, mas já tinha criado a confusão, né? O clima todo, já tinha desviado o Atlético, mas foi mais importante para nós, né? Porque fomos nós que criamos essa situação, praticamente foi o São Paulo que criou essa situação. Então ela levou vantagem. Isso que eu ia perguntar. Você, dentro do campo, na hora do jogo, você percebeu que o Atlético sentiu todo esse clima, Serginho Chulapa, esse mistério que o São Paulo fez? Olha, não dava, de repente não dava para perceber muito essa situação, assim, falar assim, o que foi por causa disso, mas o Atlético não conseguiu jogar, né, assim, se você vê o jogo, o Atlético foi muito aquém daquilo que ele fez durante o campeonato todo, pô, ele foi invicto, né, ele não perdeu nem o jogo, nem na final ele acabou perdendo, a final foi para os pênaltis. Ele tinha um time muito forte, defensivamente, na armação e também no ataque. Mas talvez tenham sentido essa situação, e também sentido, talvez, uma coisa que o São Paulo não sentiu, a pressão da torcida. Né? Porque às vezes a pessoa assim fala, né, para nós jogadores, uma pressão contrária às vezes é muito mais benéfica do que uma a favor, né? Porque, e até o favoritismo também, né? Exatamente. Então você está no meio com 100 mil torcedores do seu lado,
pô, você sente mais do que para nós que estávamos com 100 mil ao contrário, mas vai aqui, porque quando você começa o jogo ali, você não está escutando mais nada, né? Agora, é pior você ser vaiado ou você ter aquele zoom da sua torcida contra do que da outra torcida contra, né? Você, é muito diferente. É muito diferente. E o Atlético, eu acho que sentiu um pouco essa situação, com a confusãozinha antes e também depois com a torcida, o favoritismo de, às vezes, dizem, né, eu não sei se isso é verdade, mas que o Atlético acabou, isso que trouxeram para nós lá no vestiário, né, na pré-eleição, aquela toda, pô, o Atlético já tirou a fotografia com a faixa de campeão, né? Mostraram depois, né? Então, assim, antes do jogo não, mas depois mostraram que o Atlético tinha tirado já para sair logo já vendendo faixa de campeão brasileiro de 77. Isso aí, que ele não queira, mexe um pouquinho, né? Você acaba dando ânimo pro adversário. E eu acho que aí eles erraram um pouquinho, né? Esse favoritismo acho que subiu um pouquinho na cabeça, eles acharam que eles iam ser absolutos, e não foi bem isso que aconteceu não, né? O jogo foi muito igual. As oportunidades foram iguais, aí foi, no entanto, que foi para os pênaltis, e as oportunidades não foi nem por pênalti batido, foi pênalti perdido, né? Perdido, porque quando é batido, assim, é lógico que um vai perder, mas ele vai longe, né? Mas quando é perdido mesmo, o Atlético praticamente foi. Na verdade, nós não imaginávamos que iríamos para os pênaltis, porque achávamos que ia no tempo normal. Mas você não acreditava que ia ganhar? Não, acreditava que a gente ia ganhar, mas o favoritismo dizia ali que era no 80% a 90%, né? E aí, mas o Atlético também não imaginava que ia para os pênaltis. Eles tinham certeza que eles iam ganhar o jogo nos 90 minutos, né? E foi um jogo muito longo, né? Foi um jogo de os 90 minutos, mas a prorrogação foi muito cansativo. Quando você vai para uns pênaltis assim, não vai muito desgastado, né? E nos pênaltis também é muito diferente quando você tá no adversário e você tá em casa. Mais ainda, a responsabilidade ainda é maior de você conquistar o título nos pênaltis. E não foi foi ao contrário. Então os nossos batedores eram experientes, né? E acabaram sendo mais felizes, né? E a catimba do Valdir, né? Que o Valdir ali foi fundamental, né? Querendo ou não, isso ajudou bastante pela experiência dele, né? E acabou ajudando muito a gente conquistar esse título aí. E foi o início do São Paulo, né? É verdade. Falando nisso, como é que é para você fazer parte desta história do tricolor paulista, né? Conquistando esse primeiro título nacional que abriu o caminho para essa grande história que o São Paulo tem no futebol mundial? Então, para você ter conquista, tem que ter um início, né? Ninguém conquista nada do nada, assim. Quando você fala de uma equipe, assim, menor, vamos dizer, que não tem tanta tradição, aí ela conquista um título, mas não tem perspectiva de para frente, né? Não tem perspectiva de conquista para frente. É diferente de fazer parte de uma história, de uma equipe grande, tradicional, que deu início, né, às conquistas, e você teve participação nessa primeira conquista, né? Porque é diferente do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, São Paulo já tinha vindo várias vezes, né? Então eu fiz parte dessa história, né? Dei continuidade a essa história quando eu fui campeão paulista também, né? Mas brasileiro foi interessante por causa disso, né? Porque para mim foi interessante,
porque a primeira conquista do São Paulo eu tive a participação tive participação mesmo na conquista, em praticamente todos os jogos, né? Praticamente eu joguei quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro, e a final, e fui importante para a equipe. Então é interessante quando acontece dessa forma, né? E aí você vê, depois dessa situação, várias conquistas praticamente, né? O São Paulo foi campeão 6 vezes, né? Campeão brasileiro. E tá pintando aí, de repente, para ser campeão mais uma vez, né? Aí foi tri da Libertadores, tri no Mundial. Então, é interessante, é gratificante, entendeu? Você ser lembrado. E, principalmente, para mim, não é só o fato de ser lembrado por esse título, né? Ser lembrado pela história do São Paulo. No sentido de que, eu estou fazendo parte da seleção de todos os tempos de São Paulo. Na maioria dessas seleções que fazem, não sei o que vai para o futuro, mas todas as seleções que entram, aí a gente tem ali, ou na ponta direita, ou na ponta esquerda, ou de atacante, né? Mas ali sempre está tendo um lugarzinho para gente. Isso aí é mais gratificante ainda, né? Pelo fato de que a juventude hoje não viu jogando tal, mas para quem sabe da história de São Paulo, sabe que ali teve o Zé Sérgio, né, na ponta esquerda, que era um jogador, e segundo alguns, eu não vi jogando o canhoteiro, que falam que um baita de um jogador no ponta esquerda também, com característica um pouquinho diferente das minhas, mas que ele foi o melhor ponta que o São Paulo teve, e eu fui o melhor depois dele, né? E olha que já se passaram quanto tempo, né? E ainda não veio. Agora é um pouco mais difícil, porque assim, não tem mais ponta, né? São atacantes de beirada, né? Que deveriam fazer a mesma função dos pontos, mas não fazem, né? Eles entram em diagonal, dificilmente chegam a uma linha de fundo. Os que mais chegam ali de fundo são os laterais, né? Eles fazem essa função. E mesmo assim, com dificuldade, né? Porque todo mundo quer fazer gol, né? Quer ir para dentro, ninguém quer servir. Né? E era a tradição do futebol brasileiro, né? Com os pontas, né? Que era de antigamente, né? O Garrincha, um monte de jogadores de uma qualidade muito grande, que aí as outras seleções, né, principalmente na Europa, acabaram copiando do futebol brasileiro. O futebol brasileiro acabou copiando o futebol europeu. Parou no tempo e o futebol europeu está evoluindo, né? Mas é interessante. Foi muito legal essa passagem pelo São Paulo. No entanto que eu joguei no Santos, depois fui campeão em 84 no Santos, campeão paulista. Fui no Vasco, fui campeão carioca também no Vasco, em 87, né? Mas eu me identifico, né? Sou identificado praticamente como o Zé Sérgio do São Paulo, né? Do São Paulo. Do São Paulo. É muito interessante. Zé Sérgio, já ia encerrando esse nosso bate-papo, muito bom mesmo essa resenha aqui no Brazuca Esporte Clube. Sempre na última pergunta eu faço uma brincadeira, espero que você participe. Eu sempre dou a escalação do time campeão para você analisar aí em apenas uma frase. Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor, Chicão, Teodoro e Dario Pereira, Viana, Mirandinha e Zé Sérgio. Esse é o time da final, né? Disputou a final contra o Atlético Mineiro, pois não tinha, aí eu coloco o Serginho Chulapa, treinado esse time pelo Rubens Minelli. Defina este time em uma frase, Zé Sérgio. Olha, não é fácil, né? Mas é um time maduro. Eu acho que é um time muito maduro, cara. Que uniu a experiência, né, a juventude, mas com maturidade, né? E com time, vamos dizer assim, time macho,
né? Eu acho que o time do São Paulo foi muito forte nesse sentido, sabe? É isso aí. Zé Sérgio, muito obrigado aí por atender o Brazuca. É um projeto que busca resgatar esses grandes momentos do futebol brasileiro, no qual você faz parte. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer muito grande. E vamos continuar torcendo aí para cada vez mais o São Paulo seja subindo ainda mais. Tá certo. Conversamos aí com o Zé Sérgio do São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau, Zé Sérgio. Um abraço, até a próxima. Cruzada na área. Olha a oportunidade, Zé Sérgio. É gol! 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 Zé Sérgio! Aos 42 minutos e 25 segundos. E aí, curtiu o bate-papo com o Zé Sérgio? Então não deixe de curtir e de se inscrever no canal Brazuca, canal que conta os grandes momentos do futebol brasileiro, sempre com um grande personagem. Até a próxima!